imperdível. Vá e leve pessoas. E agora a gente vai bater papo esclarecendo as nossas dúvidas sobre como a acupuntura pode ser utilizada para tratar doenças respiratórias. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor André Tsai, que é médico acupunturista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. E olha, aqui em São Paulo o tempo já está um pouco estranho, apesar de estar calor, está ventando. E mães já me relataram, principalmente de crianças que já apresentam algum problema respiratório, tive que correr para o pronto-socorro. Doutor, realmente essa mudança de tempo é também crucial, ainda mais para pessoas que têm alguma predisposição? Sem dúvida. A questão, primeiramente assim, a acupuntura ela está inserida num contexto maior chamado medicina chinesa. Tá? Então, como acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, a medicina chinesa vem de milênios, né? E naquela época as pessoas observavam o que acontecia em relação à interação do ser humano com todo o seu ambiente ao redor. Né? E um dos fatores é o clima. Então, o que acontece nessa fase do ano, né? Em que a gente está saindo numa estação quente, relativamente úmida, chove bastante. Né? Então, eu saio de um verão, eu estou indo para o inverno, passando por esse outono. Então, basicamente, eu tenho uma estação que está chegando mais seco e esfriando a temperatura do nosso ambiente. Então nós vemos que existem dois fatores que propiciam essas pessoas que estão suscetíveis a desenvolver algum tipo de problema respiratório a deflagrar ou piorar ou agravar seus sintomas, que é essa secura e esse esfriamento. Então frio e secura nesse processo, tá? Então, só para aproveitar o gancho, sabendo dessa forma de adoecimento, eu vou até já adiantar a questão da prevenção. Por favor. Basicamente é hidratação e você se prevenir contra o famoso golpe de vento. Isso certo? Não é coisa... As avós sempre têm razão, isso não é papo, não é verdade, doutor? Por uma medicina que foi criada há mais de 2000 anos atrás, não é. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, é muito simples. A gente entendendo a fisiopatologia, que é o que causa a doença, a gente usa esse conhecimento e a gente ataca para tentar prevenir esse start, esse início ou até mesmo o agravamento dos sintomas. Doutor, eu quero já ir propriamente para a acupuntura, mas eu tenho ainda algumas colocações para fazer antes. Uma delas, já que a gente começou pela prevenção, é entender. A criança, ou até o adulto, né, o adolescente, você está em casa, está brincando, está interagindo, suou. Meu filho, ele sua muito brincando. E às vezes a gente está ali brincando com ele, está suando junto. Aí vai sair, está na casa da avó, por exemplo, vai sair. Até entrar no carro, a gente sabe que está vento. É importante esperar, de repente, passar esse suor, aquela história de troca a camiseta se a criança sua. É verdade? Isso faz diferença mesmo, doutor, para a prevenção? De acordo com a medicina chinesa, sem dúvida. Dentro da nossa filosofia da acupuntura, se você tem quando você... a acupuntura fala o seguinte, a doença, o invasor, o cara que vai... o agente que vai causar a doença, ele pode penetrar através da boca, através do nariz, de alguns orifícios, e desses orifícios estão os poros. Então, se você sua, você abre os poros. Então, nesse momento, não exatamente pelo suor em si, mas pelo fato de você ter esses poros mais abertos, você sai, pega um golpe de vento, isso seria uma porta de entrada. A gente estava vendo aquela reportagem do sarampo. Na época, eles não tinham esse conceito de vírus, mas seria uma porta de entrada para um agente que causa as doenças respiratórias. Então, o fato de você suou, um outro exemplo, academia. Às vezes você fica malhando e você malha embaixo do ar-condicionado. Você está suando, os poros estão abertos e você está suscetível ao vento e ao frio. Então isso você predispõe ao aparecimento dessas doenças respiratórias. Então, com certeza, tenta esfriar o corpo, né? Espera, calma um pouquinho. O ideal é você secar ou então trocar de roupa, aí você sai na rua, especialmente quando o tempo está esfriando. Então você previne muita crise de rinite, de asma, de bronquite, fundamental.
Doutor, todas essas doenças que o senhor cita para nós, é possível tratar com a acupuntura? Ok. Possível é possível, tá? O que a gente acredita hoje, a acupuntura ela pode chegar até um determinado ponto, ok? Ela não veio para substituir nenhum tipo de tratamento já vigente ou padrão, como a gente diz. O que a gente tenta fazer é complementar e associar ao que hoje em dia fala muito na medicina integrativa. Tá? Isso está em livros, está em literatura, em artigos. A acupuntura melhora, por exemplo, a rinite, conhecida como eu vou dividir em dois tipos, vai. Aquela que é sazonal, que é aquela que só aparece quando muda o tempo. Perfeito. Tá? Tipo outono, primavera. E você tem a perene, que é a rinite que você tem o cara rinítico o ano inteiro. Então, para esse grupo de pessoas, a acupuntura vai muito bem. É melhor do que até alguns tratamentos convencionais, pelo fato de não causar efeito colateral. Coisa que, por exemplo, imagina você usa ter que tomar remédio o ano inteiro, corticóide, né? anti-inflamatório, anti-histamínico e assim por diante, né? Mas, no entanto, aquela que é sazonal, que vem conforme a exposição maior de um ácaro ou do pólen, que são os mais frequentes, essa já a acupuntura não tem, parece ser um efeito tão bom, que possa substituir qualquer tipo de tratamento ou medicamento. O que tem também muito a ver com o ambiente, né, doutor? Quando a gente fala dessa situação. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fala que eu tinha todas as ites, mas por quê? Era bicho de pelúcia, era carpete. Conforme ela foi eliminando tudo isso, hoje em dia não tem mais nada, né? Então, essa questão da interação ser humano e o ambiente. O ambiente é exatamente isso que você falou. Não é só o vento, o frio, a umidade, mas sim todo o nosso entorno. Então, tanto é que na cultura chinesa se fala muito Feng Shui, né? Feng Shui, muitos arquitetos utilizam do conceito para arquitetar a sua casa, o seu escritório. Equilibrar o ambiente de acordo com as necessidades, né? Exatamente. Então, você, por exemplo, se alguém sofre de rinite, o ideal é tirar cortina, tapete, expor o ambiente no sol para evitar o mofo. Então, todos esses cuidados ambientais fazem parte do tratamento médico. Doutor, quando a gente fala a respeito das crianças, eu outro dia entrevistei, já faz um tempo, mas eu entrevistei um médico que explicava que gestantes e bebês já podem se utilizar da acupuntura, não necessariamente com agulha, ainda mais no caso de bebês e crianças, mas já podem ver benefícios já há muitos anos, muitos e muitos anos, são vistos em várias faixas etárias, doutor? Explica pra gente. Eu tenho um filho de 9 anos, né? Com 2 semanas, ele apresentou um probleminha, eu mesmo coloquei uma sementinha de acupuntura. Tá? Não era exatamente para rinite, mas eu usei para tratar um problema gástrico que ele começou a ter. Não há contraindicação em termos de idade. Desde o nascimento até a velhice, não tem nenhuma contraindicação. A questão é qual técnica que eu posso usar. Talvez numa criança que, para você poupá-la de uma dor, da agulha, etc., você pode ou usar sementes, ou você fazer uma digitopressão, ou só uma massagem naquela região que a gente sabe que é bom, que tem um benefício quando estimulado, né? Ou ventosa, não sei se vocês já ouviram falar da ventosa, os antigos usavam muito isso, você põe uma pressão negativa num copo, isso é um estímulo naquela região, naquele ponto, e existe um instrumento na acupuntura chamado moxa. Moxa bustão é uma erva, artemisia é uma erva, que favorece o aquecimento daquele ponto. Tudo que você possa... Bom, o ponto da acupuntura está lá no organismo. Perfeito. Eu posso estimular via agulha, tato, calor ou pressão negativa. Então, Aí são todos esses condutores que o senhor cita que podem ser utilizados. Exatamente. Doutor, quando a gente falou em outros momentos aqui de acupuntura, alguns especialistas explicaram para nós que quando você chega no ponto referente à doença que a pessoa tem, geralmente esse ponto é até mais sensível, pode doer, pode até sangrar. Quando a gente fala a respeito de doenças respiratórias, eu vou pegar o exemplo da orelha, que é o mais comum pra gente. Esse ponto também se encontra na orelha? Explica isso pra gente. A ideia é igualzinha, tá? Então isso
Se eu for tratar, por exemplo, com a acupuntura, os pontos relativos às doenças respiratórias vão estar mais sensíveis. Da mesma maneira que qualquer outra doença. Qualquer dor crônica, uma lombalgia, uma doença, uma gastrite, sim. Tá? Aqui na orelha, por exemplo, a gente tem que pensar que é como se fosse um feto invertido. Então, os pontos que eu teria que localizar e achar estariam, quando você faz essa curvinha, né, aqui na orelha, ele não entra, não tem um escavado maior e divide no superior e no inferior? Sim. Então eu vou procurar na parte inferior, porque de cabeça para baixo eu quero procurar a parte de tórax e nariz. Perfeito. Parte respiratória. Então eu precisaria procurar algum ponto mais sensível nesta concha, chamada concha inferior. Doutor, eu vou aproveitar já que o senhor está aqui fazer uma pergunta. Todos os pontos, mesmo esses externos, eu estou pensando nos adolescentes e nos piercings, tá? Podem ser estimulados de maneira errada na hora de furar, na hora de colocar um brinco ou até mesmo um piercing? Isso é uma pergunta muito frequente. Né? O que a gente acredita é que uma vez que você fura aquele ponto, por exemplo, aqui no lóbulo, você dividir em 9, bem no centro é o ponto da visão, do olho. Muita gente tem esse ponto furado, mas não acontece nada com a sua visão. Não acontece nada. Então, o que a gente acredita é, você eliminou aquele ponto e o dia que você vai usar ele para tratar, não tem mais. Você perde aquele ponto, né? Você perde. Tá? Eu, pessoalmente, eu acho que o ponto, como é uma terminação nervosa, ele acaba se refazendo ao redor daquela localidade. Então, ainda há esperança. Dá para achar de alguma maneira ali, tem né? Esperança. Doutor, Mas assim, só para resumir, claro. Não faz mal. Quer furar, quer fazer um piercing, não tem problema. Não vai lesionar... Os pais às vezes ficam desesperados, né, com os adolescentes. Exatamente. Ter essa... será que eu vou... Deixar de ser tratado numa necessidade ou acionar alguma coisa que não era para acionar, não vai acontecer isso. Doutor, eu quero voltar a um ponto importante. Várias mães que eu conheço, depois que eu tive meu filho, eu fiquei muito mais atenta a isso, e várias mães que eu conheço, quando colocam as crianças na escolinha, dizem, olha, aí várias doenças começam, é quase que inevitável. Quanto mais cedo, mais prejudicial pode ser. Por outro lado, também vão criar anticorpos, então tudo tem prós e contras. Mas aí eu queria entender, doutor, uma das doenças recorrentes que eu vi conversando com várias mães que colocaram as crianças na escolinha antes de 1 ano é a bronquiolite. E aí eu queria saber se dá para cuidar disso com a acupuntura também, doutor. Eu vou separar em 2 situações, tá? A bronquiolite na parte aguda, na parte da crise, e a bronquiolite no paciente que é portador dessa enfermidade. Então, a medicina chinesa e a acupuntura, ela vai ajudar no pano de fundo. Eu quero trazer condição clínica melhor, um paciente que tenha mais, ser mais saudável, ter mais energia. Então, preciso visar uma boa qualidade de sono, uma boa dieta. Fora aquilo que a gente já conversou, que é o ambiente. Perfeito. Tá? Também pode ser favorável. Exatamente. Então, a partir do momento que ele entra em crise, a melhor coisa é pronto-socorro. Perfeito. Vai no pronto-socorro, embora nós temos pontos escritos, isso já aconteceu comigo, com meu filho no caso, enquanto no caminho do pronto-socorro, de casa até o pronto-socorro, eu estimulei pontos referente à falta de ar. Só colocar a mão aqui atrás, então seria mais ou menos essa localidade. Então, deitei ele. Aqui atrás assim, doutor? Cruza a mão assim, ó, cruza a mão. Isso, essa daqui, aqui? Exatamente. Mais ou menos onde que cai o seu terceiro dedo. Tá. E aí você pode massagear dos 2 lados, né? No caminho ao pronto-socorro. Isso ajuda a tirar esse broncoespasmo. Mas a gente não... Tem que ter o pé no chão. Pronto-socorro, porque infelizmente não é 100% dos casos que você consegue tirar da crise. E aí eu ia te fazer uma pergunta, doutor. Quando a gente fala da crise, bronquite, asma, bronquiolite, qualquer uma dessas doenças, a diferença desse tratamento com a acupuntura em crise e a diferença desse tratamento de acupuntura como acompanhamento, Isso. Porque é diferente, não é, doutor? É diferente e o acompanhamento também a gente não indica sessões de acupuntura, né? Seria mais para aliviar os sintomas e passar as orientações de dieta, de sono e a parte de higiene ambiental.
Aham. Tá? Uma vez entendido, a família entendido, tal, você dá para dar uma alta e o paciente tem que seguir por conta todos esses cuidados e essas orientações. Doutor, como que costuma ser esse tratamento, então? Sessões de quanto em quanto tempo? Ou sabe que é sazonal, tá virando tempo, né? O clima tá mudando. Já pode dar uma intensificada por um tempo na utilização com a acupuntura? Explica para nós. Ok. As pessoas procuram quando o negócio pega, tá bom? As pessoas... Primeiro, eu acho que é bom porque... Aliás, isso é muito cultural, né? Eu sei que os orientais se tratam, se previnem de fato, né? Menos, Aqui no Brasil também às vezes deixam para a última hora, né? É verdade. Então, o que a gente vê no perfil desses pacientes? Problema respiratório com a palidez. Palidez de mucosa, palidez de lábios. É um paciente mais fraquinho. Então, para eu tentar minimizar a crise ou até prevenir, cortar a crise, eu teria que fortalecer essa energia desse paciente. Então, nós temos pontos para isso, para mobilizar a energia. Uma coisa que é muito importante, que a medicina chinesa fala, que parte dessa energia vem do ar que a gente respira, só que isso a gente vive numa cidade bem poluída, infelizmente não tem como a gente mudar isso, mas parte vem da alimentação. Então, adolescente, crianças, adultos, a gente infelizmente peca muito na questão da alimentação. Então, hoje sabemos que tem alimentações que pioram, são mais alergênicos e pioram a sua rinite. Você tem que limpar essa parte, né? Alimentos muito frios, mas por outro lado, alimentos que ajudam a combater gripes ou essa ameaça da Quais, bronquiolite. por exemplo, doutor? Gengibre. Chá de gengibre com canela, uma forma terapêutica e preventiva. E ainda acelera o metabolismo, não é verdade, doutor? Isso. Pode tomar quando esse chá? À noite ou... Qualquer horário do dia. Precisa ser um chá? Tu falei chá, né? Pode ser um suco? Qual que é a melhor maneira de preparar? Chá. Chá. Pela medicina chinesa, chá. Quente. Sem açúcar, de preferência? De preferência sem açúcar. Faz diferença, né? Faz Tentar não diferença. colocar açúcar, você tem mais propriedades, né? O gengibre é forte. Pode ser só um pouquinho? Isso vai de gosto, mas você tem que sentir o picante. E muitas vezes quando você toma o chá, você tem que sentir que sua um pouquinho. Essa é a dose certa. Gengibre, água e canela é suficiente? Ou pode preparar um outro chá e agregar o gengibre a esse chá? Eu prefiro ficar só nos dois ingredientes. Tá? Quer acrescentar um pouquinho de limão, um pouquinho de doce. Um melzinho daria ali? Não teria problema. Né? Aí, o mel é muito interessante quando você tem tosse seca acompanhado. Aí, se você tiver muita dor de garganta acompanhando, hortelã. Tá. Então, são esses ingredientes que eu uso, assim, muito simples, fácil de encontrar, que você possa fazer em casa. Coisa bem caseira. Doutor, eu tô vendo que tem a acupuntura, como a gente está falando aqui, e junto com isso, o médico vai te dar orientações do que você vai fazer no seu dia a dia para complementar essa ajuda que a acupuntura traz, não é, doutor? Sem dúvida. A acupuntura é um tratamento, é parte de um todo. Muitas vezes, você precisa orientar para que o paciente busque aquele caminho da autocura ou então aquele caminho da autopreservação. E isso não é o médico que vai fazer por ele, senão ele mesmo. Aliás, quando a gente pensa na maioria das doenças, não querendo falar de culpa, mas a responsabilidade muitas vezes foi com as nossas escolhas, não é verdade, doutor? Sem dúvida. Foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. obrigada. Para quem quiser entrar em contato, tem o site que é o www.cmaesp.org.br, certo? Isso, CMASP é o Colégio Médico de Acupuntura, aqui de São Paulo. E a gente está disponível a perguntas. Doutor, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo. Uma ótima tarde. Obrigado.
Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Amanhã a gente tem aqui no programa um especial de Páscoa. A gente preparou algo para você. A gente vai falar com a teóloga Ângela, que vai explicar para a gente sobre o que compõe a Páscoa, o que compõe uma mesa, como foi celebrada a primeira Páscoa. O pastor Fernandes Lima vai estar aqui também. Uma mesa linda preparada. Eu estou esperando você. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. E até lá. Tchau!